vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele, repito, seu escudeiro ia na frente dele. Vamos lá? Israel, ele está em conflito com os filisteus. Não é de agora que os filisteus confrontam Israel. E nesse episódio existe um homem por nome de Golias, que há 40 dias afronta, ameaça Israel. Uma vez pela manhã, outra vez pela tarde. Nenhum homem se posicionava para lutar contra esse Golias, devido ao seu histórico, desde a mocidade desse homem guerreiro, pelo seu tamanho, sua capacidade e facilidade de vencer batalhas, devido ao fato de sua altura. Golias está revestido em armadura de bronze, de ferro. O seu escudo é tão pesado que alguns homens o ajudavam para carregar, para participar das batalhas e das guerras. É o homem que pela sua postura intimidava Israel. Mas Davi sentiu que livraria Israel das mãos de Golias. Saul, percebendo a ousadia e a fé do menino, decide então entregar sua armadura para que Davi lutasse na batalha. Perceba, Davi até tenta andar, até tenta caminhar com a armadura que era de Saul. Davi era menino, ele não conseguiu carregar a armadura que não pertencia a ele, de modo que ele precisou tirar. Ele vai enfrentar gigante com características que ele já possuía no campo, com uma vara, com uma funda, um alfoge, e ele também leva consigo algumas pedras. Ele então decide enfrentar Golias sem a própria armadura de Saul. Ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras e vai subir em direção às montanhas onde o gigante Golias estava. Quando ele chega diante do campo de batalha, Golias mais uma vez vai desprezar Davi, desprezando Davi pela sua aparência, pela sua estatura, dizendo que porventura ele era algum cão para aparecer diante dele com pedaços de madeira. Davi, por sua vez, pastor Dimitri, continua convicto. Ele conseguiu sobreviver à rejeição do irmão, à rejeição do próprio rei Saul, e agora ele está sobrevivendo e está aceitando. Ele continua indo em direção à própria rejeição de Golias. Ele vai pegar pedras, ele coloca na funda. Davi, ele gira o instrumento, a sua arma de guerra, e diz o texto que ele vai acertar a testa de Golias, de modo que a pedra vai cravar na testa daquele gigante, fazendo com que Golias caísse sobre a terra com seu rosto, ou seja, caiu para frente com o rosto no chão. Davi vai pegar a espada, Davi vai cortar a cabeça do gigante, os filisteus fogem, e todo Israel começa a celebrar ao Senhor através da vida de Davi. Eu começo a pregar para você. Davi questiona: quem é esse incircunciso? Quem é esse sem marca? Davi chama Golias de circunciso, porque estava dizendo que Golias era um homem que não tinha aliança com Deus, que estava afrontando um povo que era eleito por Deus e que tinha aliança com o Senhor. E quem tem aliança com Deus não teme gigantes. Quem
tem aliança com Deus não teme adversidades, não teme dificuldades. Quem tem aliança com Deus não teme as afrontas, não teme as oposições, não teme as calúnias, não teme os gigantes, porque a aliança dele, a convicção dele não está firmada na terra, mas está firmada no céu de glória. Davi chama Golias de incircunciso. E se você perceber no texto, meu amigo Jonatas, pode procurar o capítulo 17, versículo 1 em diante. Em nenhum momento Davi vai chamar Golias de gigante. Não. Quem chama Golias de gigante é o povo. Mas da boca de Davi, ele chama Golias de incircunciso. Todo mundo enxergava tamanho, Davi enxergava a ausência de aliança. Não chame de gigante aquilo que Deus já chamou de vencido. Eu vou repetir esse negócio. Não chama de gigante aquilo que Deus já falou que está vencido. As pessoas que estavam no arraial chamavam Golias de gigante. Olha lá, lá vai o gigante. A narrativa apresenta Golias como um gigante. Ele é apenas um incircunciso. Eu posso falar? Eu preciso parar de chamar os meus problemas de gigantes. Você tem que entender. Eu preciso ter a percepção de Davi e parar de alimentar os meus problemas, fazendo com que eles se tornem fortes e gigantes diante de mim. Você precisa nessa noite parar de alimentar os seus problemas, parar de chamar dificuldades de gigantes, parar de chamar as portas fechadas de gigante, porque é uma luta que você não venceu, porque é um problema que você ainda não conseguiu romper, porque quando você enxerga o seu problema como gigante, é porque em nenhum momento os seus olhos estão fitos em Deus. Quando você olha para os seus problemas, você faz dele algo maior sobre a sua vida, mas quando você olha para Deus, você faz os seus problemas menores para você. Quando você olha para os seus problemas, o seu Deus vai se tornar pequeno, mas quando você olha para o seu Deus, os seus problemas se tornarão pequenos. Nessa noite, no Jardim Pinheirinho, você olhou para o alto e disse: Deus, eu não vou falar para o Senhor que eu tenho grandes problemas, mas eu falo para os meus problemas que eu adoro, que eu creio, que eu exalto um Deus maior do que eles. Me ajuda a pregar? Fala assim para o seu irmão: você precisa parar, diga, você precisa parar de chamar as lutas de gigante. Oh glória, gigante não é problema, não é o problema que você está enfrentando hoje, é o Deus que você serve. Oh glória, você tem que mudar a interpretação de como você está enxergando os seus problemas. Sabe por quê? Porque gigantes, eles não são simplesmente problemas que Deus permitiu para te humilhar, para te machucar, para te ferir. Pelo contrário, os gigantes fazem parte do propósito que o próprio Deus preparou. Para que, Kadosh? Para que a promessa dele se cumpra sobre a tua vida. Levanta a mão, por favor. Porque depois que Davi matou Golias, ele se casou com a filha de Saul. Quando ele se casa com a filha de Saul, ele passa a ter vínculo real para receber a coroa e um dia se tornar rei. Eu disse que Davi se tornaria rei de Israel.
Israel. Sabe o que é lindo? Quem conhece um pouco de monarquia sabe que a probabilidade de se tornar rei é com a herança de pai para filho. Davi não tinha vínculo com a realeza. Davi não tinha familiaridade real, ou seja, não havia lógica para Davi se tornar rei de Israel. Mas quando ele matou o gigante Golias, ele se casou com a filha do rei. Ele entra no quebra-cabeça de Deus para que a promessa da coroa se cumpra sobre a vida dele. Eu vou liberar para quem tem mão levantada. Eu estou dizendo que depois desse gigante, depois que esse gigante cair, vai ter coroa preparada para tua cabeça. Não. Existem promessas que vão se cumprir quando esse gigante cair na tua vida. Esse problema é para te projetar para o trono. A porta que se fechou é porque tem palácio te esperando. Deus fechou a porta do homem para abrir a porta do palácio para você. É muita profecia para pouco glória. Você está brigando por coisas pequenas, mas Deus preparou esse gigante para te colocar em coisas grandes, em coisas maiores. Se você mudar a visão hoje, você vai entender, compreender aonde Deus quer te colocar. Talvez o gigante que está diante da tua casa, do teu casamento, de você, seja o anúncio da sua glória. Olha para o teu irmão, diga assim: esse gigante, diga, esse gigante que está dentro de você, não seja o anúncio da sua derrota, diga, mas seja o anúncio da tua vitória. Diga para ele: esse ano o gigante vai cair. Terra é pra Caramassovia. Eu sinto a presença do grandão aqui. Davi, ele foi para cima de Golias, irmão, e em cima disso a promessa de Deus se cumpriu. Quando ele chega no arraial, Saul vê e percebe que Davi decide enfrentar Golias, e o texto diz que ele vai ficar irado. Irmão, o texto diz que Saul vai ficar Posso falar? Tem muita gente que não se levanta para vencer Golias, que não confronta os inimigos, mas se levanta contra aquele que está lutando dentro do arraial. Ai, eu vou falar. É gente, pastor Dimitri, que não faz a obra, mas se levanta contra aquele que está fazendo a obra. É gente que não se envolve com o reino, mas fica com raiva contra aquele que está se envolvendo com o reino. É gente que é covarde, que não se posiciona, que não enfrenta gigante. Está vendo Golias afrontar, está vendo há 40 dias de humilhação, Golias humilhando, ganhando o grito, e mesmo diante de tanta afronta, ele não faz. Mas é só Davi se levantar que ele fica com raiva. É glória, que ela questiona, que ele faz biquinho, que tenta difamar o nome da pessoa, para que a pessoa saia do campo de batalha, para que a pessoa saia da guerra. Eu posso falar, grave isso aqui: os covardes se irritam quando alguém se manifesta, quando alguém manifesta a coragem que eles perderam. São pessoas que não conseguiram entender que Davi não está lutando por ele, Davi está lutando
pela nação. A gente precisa ter o sentimento de Arão, não o sentimento de Eliabe. Quem é Arão, Kadosh? Arão é alguém que não está na frente de batalha, não está liderando Israel, mas não está no comando de Israel, mas Arão está sustentando a mão daquele que lidera Israel. Arão é alguém que está sustentando as mãos de Moisés. A igreja precisa de pessoas como Arão, que de repente não canta, que de repente não prega, que de repente não profetiza, não está com o microfone na mão, mas está intercedendo para Deus usar, está intercedendo para Deus sustentar o pastor Dimitri. É gente que está animado quando vê Deus levantando Davi para matar gigante, e não gente que entra na igreja com sentimento de Eliabe, dizendo o que ele vai pregar, o que ela vai cantar. Será que ele vai desafinar? Será que ele vai errar da hermenêutica? Será que ele vai pular o plural, trocar o plural com o singular? É gente que está procurando erro para que Golias não caia por terra. A igreja precisa de gente que sustenta as mãos. Oh glória! Eu vou falar. A igreja no século 21 precisa de gente que sustenta mãos, não de gente que aponta o dedo. Eliabe critica, mas Arão sustenta. Davi está decidido a enfrentar Golias, sim ou não? Mesmo diante da rejeição de Eliabe, ele continua. Ele chega diante de Saul. Quando ele chega diante do rei, a Bíblia diz que Saul despreza a sua aparência. Mas você sabe que Davi era guerreiro desde a sua mocidade, porque Davi vai ser desprezado, Kadosh, pela sua aparência. Vão julgar, vou falar, vão julgar a sua aparência. Sabe por quê? Porque não conhece a tua história. Vão julgar a tua aparência. Sabe por quê? Não conhece de onde Deus te tirou. Vão dizer que você não tem capacidade de vencer. Vão dizer que você não tem capacidade de lutar, não tem capacidade de estar na batalha, não tem capacidade de vencer as guerras. Oh glória! Porque as pessoas não viram o urso que você matou, porque as pessoas não viram o leão que você matou. Foram batalhas privadas, não batalhas em público. Golias foi batalha pública. Eu posso falar, Deus nunca expõe alguém sem antes treiná-lo no secreto. Golias só revelou em público o que o urso e o leão já tinha desenvolvido no secreto. Vão julgar você por fora, porque não conheceram o seu histórico. É dolorido, mas é verdade. Vão te desprezar pela sua aparência. É por isso que você é julgado pela tua aparência, porque as pessoas não estavam lá quando você expulsou aquele demônio sozinho naquela casa, quando não tinha ninguém para jejuar naquela guerra, quando não tinha ninguém para orar dentro daquele hospital. Até quando o médico disse para você já era, está desenganado, desiste, você começou a orar, você começou a consagrar e dizer: esse gigante vai perder, esse gigante vai cair. Guarda isso, igreja. Deus não entregou um Davi para Golias. Deus deu um Golias na mão de Davi. Deus não entregou um Davi para Golias, porque Golias está gritando, pedindo homem, e na verdade Deus está dando Davi para Golias. Deus está dando Golias para Davi nessa noite. Vai para cima, crente, arregaça as mangas e vai para a guerra, porque tem um palácio, oh glória, te esperando depois da batalha. O gigante pensa que está te enfrentando, mas ele não percebeu que virou alvo do propósito de Deus na terra. Quem está comigo dá glória. Quem está comigo abre a boca para dar glória. Aí Davi vai contar a história. Eu
lutei com o urso e vocês não viram. Eu lutei com o leão e vocês não viram, oh glória. E assim como Deus livrou-me da mão do urso, livrou-me da mão do leão, Ele também vai me livrar da mão desse circunciso. Você precisa entender que a queda do gigante vai ser pública, mas a queda do urso, de leão, ninguém vai ver. Ninguém viu. Quando o gigante perder a cabeça, todos vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. Mas quando for o urso, quando for o leão, ninguém vai estar por perto. Ninguém vai tirar selfie. Ninguém vai te fotografar. Teu pastor não vai estar perto. O teu líder não vai estar por perto. O ciclo de oração não vai estar perto. A irmã de oração não vai estar por perto. As piores guerras que você enfrenta, você vai enfrentar sozinha. As piores guerras que você enfrentar, você vai passar sozinha. E não vai adiantar chamar Saul para guerra, porque existe guerra que você tem que passar só, que você tem que lutar só. Se você tentar envolver pessoas dentro da guerra, essas pessoas vão se ferir. Por que, Kadosh? Porque elas não possuem a responsabilidade que Deus te deu para vencer a peleja, para vencer a guerra. A unção para vencer Golias está sobre a tua vida, está sobre a tua mão, está sobre você. A unção para vencer Golias está sobre você. A unção para vencer o urso, a unção para vencer leão está sobre você, está sobre você. Para de envolver pessoas em guerra, que é para você vencer, que é para você lutar. Pode ficar chamando o teu pastor no final do culto, a sua liderança no final do culto, pode chamar o líder no final do culto, pode chamar a irmã para orar na tua casa. Aí você fica com raiva. Ninguém foi na minha casa, ninguém colocou a mão na minha cabeça. Estou passando uma luta tão grande, tem um demônio que está lutando para todo lado. Ora você, jejua você, consagra você, busca você. É só você jejuar. Alabacaramaia, alabacome de querabaia. Olha para o teu irmão e diga: essa guerra é sua. Diga: esse gigante vai cair diante da tua face. Alabaião, alabacome de quem? É só você que não está entendendo, gente. O teu pastor Dimitri não vai ter autoridade para vencer o teu gigante. A tua liderança não vai ter autoridade para derrubar o teu gigante. Eu estou dizendo que esse gigante só vai cair quando você agir, partir para cima, porque a autoridade está sobre a tua vida. Quem crê? Quem crê? Levanta a mão para receber a autoridade. Levanta a mão para receber o samba. Levanta a mão para receber ousadia. Sai da frente, Satanás. A unção não está na terra, a unção está sobre você. Ei, telemande kelemasaio, elemicone me calamassei, o medicome de calamassa. O diabo disse: eu vou matar ele, eu vou matar ela. A promessa não vai se cumprir. E aí você teve que enfrentar sozinho o gigante. Você chorou sozinho, você chorava sozinha. Passou por decepção muito grande, passou por frustração, e ninguém via, ninguém te enxergava. O teu pai não estava presente, a tua mãe não estava presente, os teus filhos não estavam presentes. Naquele lado nem os teus amigos estavam presentes. Somente Jesus de Nazaré estava contigo. Você precisa entender que o urso e o leão é treinamento de Deus para você vencer gigante. Você pode não perceber isso, mas as guerras, as lutas que você está tendo nos bastidores estão te preparando para algo maior, para algo melhor. Os confrontos que você está tendo nos bastidores é Deus te preparando para algo maior.
porque há uma direção específica para você, há uma direção de Deus para a tua vida. Deus não quer que você seja um Saul para vencer Golias. Deus quer que você vença Golias sendo aquilo que Ele chamou para você ser. Ai, meu Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa usar. Diga, você precisa usar a tua estratégia. Diga, não estratégia de outros. Oh glória. Você não precisa, irmão, de armadura de Saul. Você não precisa de armadura de outros, de ciclano ou fulano. É por isso que você anda pesado. Você está tentando andar na opinião dos outros, está tentando seguir a opinião de fulana, a opinião de ciclano, está tentando seguir a opinião de belcana. Aí você está cansado de tanto que você está usando a armadura de Saul. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou te usar, é com a tua altura, eu vou te usar, é com o teu tamanho, eu vou te usar, é da tua forma, é do teu jeito, falando tudo errado, com a tua capacidade, para mostrar para toda Arraial que eu não dependo de capacidade humana, eu só dependo de um homem e de uma mulher que tem ousadia com fé, acreditando no Deus que faz milagres. Segundo, porque a armadura de Saul não deu em Davi? Irmão, porque a armadura de Saul queria colocar em Davi, repita comigo, era física. Não se vence guerras espirituais com armas carnais. Eu gostei, é forte, pegou, vou repetir. Fala assim para o seu irmão: não se vence guerras espirituais com armas carnais. Essa batalha aqui não é só física. Existe um confronto literal entre dois homens, mas há uma batalha espiritual. Porque o diabo queria escravizar o israelita, que está debaixo de uma promessa que Deus fez desde a época de Abraão, que iria conquistar todos os territórios, assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar, assim como não pode se contar, e seria multiplicado e seria abençoado toda a descendência de Abraão. Você está perdendo, está tentando, relutando, porque está lutando errado. Isso aqui é muito forte. Você está perdendo batalha porque está usando armas erradas. Você está batendo boca em vez de orar. Eita Jesus. Está batendo o pezinho no chão em vez de colocar a joelho no chão. Você está tentando dar na cara de fulano em vez de resolver na oração. Deus está falando. Seu problema é que você está tentando fazer do teu jeito. Seu problema é que você está tentando usar armas físicas em vez de usar as armas espirituais. O demônio vai cair através de oração, através de consagração. Esse gigante não é só físico. Você está achando que o problema é teu pai, é tua mãe, é teus filhos, é tua esposa, é teu esposo. Você está achando que o problema, oh glória, é teu tio. Você está achando que o problema está no teu chefe, está no teu patrão. Porque você está enfrentando uma grande guerra. Tem demônios que estão nessa região tentando desarticular a tua fé. Você está tentando vencer no grito uma batalha que só vence nos joelhos. Eu vou repetir: você está tentando ganhar no grito uma guerra que só vai ser vencida nos joelhos. Só que nessa noite, levanta tuas mãos, igreja linda. Nessa noite, olha o que o papai gritou. Diga para minha igreja que ele está recebendo agora o capacete
capacete da salvação, armadura de Deus, evangelho de paz, a espada da justiça, o escudo da fé, e não vai ter gigante a partir de hoje que vai ficar de pé. Pega. Oh, glória. Termino. Davi decide enfrentar Golias, sim ou não? Ele está convicto. Ele vai em direção ao ribeiro, vai pegar 5 pedras. Quantas pedras? Para encher o seu alfoge. Mas se você perceber, Davi estava primeiro indo no campo levar comida para os seus irmãos. Entendendo que iria enfrentar Golias, ele agora faz o quê? Esvazia o teu alfoge. E ele vai ao ribeiro e coloca no alfoge pedra. Porque Davi tem consciência que não tem como colocar pedra no seu alfoge cheio. Vai pegar isso aqui. Ele não consegue colocar pedra no seu alfoge enquanto ele estiver cheio. O alfoge que está vazio, para que ele conseguisse colocar as pedras. Vamos falar? Porque ribeiro é lugar de entrar vazio. Eu vou te explicar. Ribeiro não é lugar de entrar cheio. Espiritualize isso aqui. Ribeiro é lugar de entrar. É lugar de entrar. Você está do jeito que Deus gosta. Você está do jeitinho que Deus gosta. Ai, pastor, estou muito vazio. Eu estou sem força, nem para dar glória. Estou numa luta travada. Estou numa batalha travada. Acabou, cheguei do trabalho cansado. Era para eu estar na cama, minhas pernas estão cansadas. O sofá me chamou. Estou desanimado, estou sem força. Estou fraca, estou tão desanimado. Estou tão fraca. Você está do jeitinho que Deus gosta. Porque aqui dentro é lugar de entrar vazio e sair cheio. Tem que chegar vazio mesmo. Sabe por quê? Prepotente não entra em ribeiro. Soberbo não entra em ribeiro. Arrogante não entra em ribeiro. Egocêntrico não entra em ribeiro. Gente que se acha muito, nem para a igreja vem. Ribeiro não é lugar de entrar cheio. Ribeiro é lugar de entrar vazio para sair carregando aquilo que vai derrubar o gigante. Oh, glória! Davi entrou no ribeiro sem espada, mas saiu do ribeiro com munição profética. O que derrubou Golias não estava no palácio, estava onde? No ribeiro. Ei, olha para o teu irmão e diga assim, ó, se prepara. Você está no ribeiro hoje. Diga, encha a tua mão de pedra. Diga, encha a tua mão de pedra. Porque para cada gigante tem pedra para jogar. Só quem está comigo dá glória. Aí alguém vê assim, pastor Dimitri, ora por mim, eu estou tão fraquinho, eu estou tão fraco. Você tem que se lembrar da palavra. Deus disse o que para Paulo? Paulo disse assim, Senhor, é o seguinte, eu estou tão fraquinho, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não posso fazer, esse eu faço, eu estou fraco. Aí Deus disse assim, Paulo, para de bobeira, rapaz, porque a minha graça te basta. O poder do meu espírito
não se aperfeiçoa na tua força, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não procura força, Deus procura, sabe o que? Dependência. Dependência. Não é quando você está forte que você conhece a glória de Deus. Não é quando você está forte que você recebe fogo de Deus. Não é quando você está forte que você é cheio de Deus. Não é quando você está forte que você conhece a presença de Deus. Enquanto Golias confiava na armadura dele, Deus está dizendo: Davi confiava era na minha presença. Enquanto Golias estava cheio de bronze, Deus está dizendo: Davi estava cheio da minha presença. Tem gente que entra na igreja pensando assim, ó: quando eu estiver melhor, eu volto buscar a Deus. Ó. Aí Deus te responde: eu não estou esperando você ficar melhor para te receber. Deus está esperando você se render para te restaurar. Pega que é de graça. Davi, ele vai no ribeiro, pega as pedras, porque ele entende que ele ia enfrentar Golias. E como ele vai enfrentar Golias? Termina aqui. Ele deixa a comida no arraial, tira o pão e o queijo do alfoge, esvazia o alfoge e coloca o seu alfoge de pedras. Porque Davi entende que para enfrentar Golias, ele vai ter que dar, repita comigo, pedras. E por que tem gente que faz ao contrário? Por que tem gente que está deixando pedra no ribeiro e dando pão na boca de gigante? Ai, meu Deus do céu. Por que tem gente que faz tudo ao contrário? Está deixando as pedras no ribeiro e dando comida na boca de Golias. Vai apertar só um tiquinho, mas é de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer: para de alimentar o seu gigante. Ai, meu Jesus. Eu vou repetir: pare de alimentar o gigante. É você que está alimentando esse gigante. Sabe como? A ponto dele ser 1,5 metro, agora ele está com quase 3 metros de altura. Para de alimentar o gigante. É você que está alimentando o teu problema. É você que está dando comida para a situação. E Deus já disse para você: eu já mandei você matar, eu já mandei tacar pedra, eu já mandei arrancar a cabeça, e eu já mandei partir para cima. Mas você está colocando o gigante na tua sala, está dando comidinha na boca dele, está alimentando de dia, está alimentando de noite. O gigante está crescendo, o gigante está desenvolvendo. Jesus trouxe aqui para dizer: gigante não é para dar comida, gigante é para tacar pedra na testa. Deus te libertou de uma área, mas você continua alimentando ela. Deus te arrancou da prostituição, mas você continua alimentando ela. Deus te arrancou da maconha, e você faz questão de passar naquele bequinho e sentir o cheiro da erva. Deus te arrancou da cachaça, mas você continua no bar, falando com aqueles que ainda bebem cachaça. Deus está dizendo: eu te arranquei da prostituição, e você continua com contato de Jezabel, contatinho de Dalila. Deus está dizendo: você está alimentando o gigante. Eu te tirei da fornicação, e você continua com papo com gente que não te edifica. Aí você cai, você perde a fé, você fica fraco, porque está alimentando aquilo que não presta. Oh glória! Mas nessa noite eu venho declarar, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eis que Ele fez nova todas as coisas, porque o viver para mim agora é lucro. Não vive mais eu, mas Cristo que vive em mim. Porque aonde abundava o pecado, superabundou a graça.
Remi ouve assim, o remívia. Chocalemência, remivou. Alamandai, ostecalemência. Olha para o temor e diz assim: mata esse gigante hoje. Diga, mata o seu gigante hoje. Termina agora. Davi pegou a pedra, colocou na funda e girou. Repita comigo. E a pedra foi na testa de Golias. Ô irmão, você lê o texto, capítulo 17, você vai ver que Golias estava revestido de armadura do pé à cabeça. O texto diz que era armadura com característica de bronze e tinha característica de ferro. Ei, ele estava com escudo, ele estava com lança, ele estava revestido de armadura. A probabilidade de Davi vencer a batalha era quase nenhuma, porque Golias estava totalmente coberto, protegido. Só que tinha uma área de Golias que estava vulnerável. Oh meu Deus, que foi aonde a pedra bateu. Meu pai, a pedra bateu na parte que estava vulnerável. Foi a parte que Davi encontrou para lançar a pedra. Eu vim profetizar para alguém que tem glória. Deus vai te mostrar a área que você vai lançar a pedra hoje. Não. Deus vai te mostrar a área que você deve lançar a pedra hoje. Deus vai te mostrar a área que você deve jejuar. Deus vai te mostrar a área que você vai clamar. Deus vai mostrar o ponto fraco de Golias. É Deus mostrando que é para você clamar nessa área. Eu estou pregando para alguém aqui que está desesperada, que está desesperado porque o problema apareceu essa semana. Eu estou pregando para você que está aflita, alguém que está aflito, que descobriu alguma coisa que chapeou teu coração, alguma coisa do teu filho, e Deus vai dizer: não é para abandonar a guerra, não é para abandonar a batalha, não é para largar teu casamento. Eu vou mostrar a área para você lançar a pedra. Eu estou mostrando a área para você dobrar o joelho, porque quando você dobrar o joelho, o gigante vai perder a força. 5 minutos e encerro. Fala assim para o seu irmão, fala assim para o seu irmão: porque ninguém havia conseguido vencer Golias. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Nós vamos orar. Repita comigo: só Davi venceu. Posso falar? Porque eles usavam o instrumento de batalha errado. Davi não matou Golias com a pedra. Davi matou Golias com a espada. Mas ele derrubou Golias com a pedra. Consegue pegar isso aqui? E todo mundo que ia lutar contra Golias não pegava pedra, só pegava espada e lança, e perdia. Por que perdia? Porque Golias, diz a Bíblia, que tinha um escudeiro na sua frente. Quando você vai para a batalha nesse nível aqui, ó, terreno de escudeiro, você perde quando você chega para lutar com aquilo que está nas regiões mais altas. Você não vence o Golias. Então você já foi vencido aqui. Todo homem será vencido se ele batalhar aqui embaixo. Agora, quando Davi olhou para Golias, disse assim: eu não preciso de espada agora, porque eu não quero matar o escudeiro. Ai meu Deus,
Eu quero matar o gigante. Eu quero resolver o problema, a causa. E o que vou fazer? Vou pegar 5 pedras. Pega isso aqui. Por que Davi pegou 5 pedras? Alguns falam é porque Golias tinha mais 4 irmãos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu defendo essa tese. Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Porque antes o texto vai revelar que Davi se tornou pajem de armas. Que é pajem de armas? Pajem de arma é um perito em distância. Olha isso aqui. Ele que é um perito em distância é alguém que fabricava flechas e se descobriu que para mudar a distância da flecha não precisar mexer no tamanho do arco, só no peso do chumbo que ia na ponta da flecha. Então inventaram 5 medidas de chumbo: 20, 40, 60, 80 e 100. Aí quando Davi se torna um pajem de arma, ele fica perito em quê? Em distância, em peso. Então tem 5 medidas. Então ele sabe qual é a cada medida de acordo com a distância que ele vai precisar vencer o inimigo. Então quando ele desce ao ribeiro, ele pega 5 pedras de pesos diferentes, porque ele era perito em distância e peso. Logo ele vai para a batalha entendendo: de acordo com a distância que o inimigo estiver, eu vou usar a pedra certa. Ele pega a pedra certa. Davi não pegou 5 pedras por superstição. Ele pegou 5 pedras por precisão. Ele coloca na funda de acordo com a distância. Ele não está nem aí para o escudeiro. Oh glória, aleluia. Ele vai para a parte de cima. Se o escudeiro tem um tamanho normal, ele é gigante. Eu tenho muito aqui mais para cima para acertar. Quando ele lança e a testa é atingida e Golias cai, o gigante caiu e o escudeiro correu. O escudeiro vazou. Ele vai embora. Então aquele que está aqui embaixo te atacando vai parar de te atacar. Você não está entendendo por quê? Porque você derrubou o que está no alto. Ele vai até o gigante. Ele vai matar o gigante com a própria espada do gigante. Ele arranca a cabeça do gigante. Então esse é o segredo. Você que está em batalha espiritual, para de perder tempo atingindo o escudeiro. A sua batalha não é horizontal, a sua batalha é vertical, é lá em cima. Apesar dos dois estarem ligados, você só vai mudar que está aqui embaixo quando você está no mundo espiritual para agir no ambiente de cima. Quem luta só no nível do escobeiro nunca vence gigante. Golias tinha proteção frontal. O escudeiro estava na frente justamente para impedir ataques de nível comum. Então Davi ignora o que está na frente para atingir o que está em cima. Isso aqui vai virar. Muita gente está cansada porque Kadosh está guerreando sintomas e não estrutura. Tem gente brigando com pessoas, mas o problema nunca foi a pessoa. Tem gente lutando contra o escudeiro enquanto o gigante continua de pé. Mas nessa noite Deus manda lhe dizer: eu te trouxe aqui dentro para descer no ribeiro, encher a tua aljava de pedra. Oh glória, porque se o gigante se levantar em janeiro, você tem pedra.
Se levantar em fevereiro, você tem pedra. Se levantar em agosto, você tem pedra. Se levantar em outubro, você tem pedra. Se levantar em novembro, você tem pedra. Se levantar dia 31 de dezembro, você fala assim: capeta, aqui não, eu tenho pedra. Só quem está entendendo da glória, só quem está entendendo da glória, o gigante vai cair. Fica de pé. Sabe o que é interessante, gente? Sabe o que é lindo? Que pela lógica, Golias era para cair para onde? Pelo impacto da pedra, era para ele cair para onde? O texto diz que o corpo caiu para frente. O texto diz que Golias caiu para. Se o corpo caiu para frente, segundo o básico da física, é uma força lançada em direção à massa, lançando aquela massa na direção de que está sendo colocado, a não ser que uma força oposta apareça, lançando aquela massa para o outro lado. Repita comigo: quem lançou a pedra foi Davi, mas quem empurrou Golias? Quem empurrou o gigante? Oh glória, você só vai lançar a pedra, quem vai fazer o milagre sou eu. Não. Você só vai marchar, quem vai abrir o mar sou eu. Oh glória, Deus não está perguntando se você tem recurso, capacidade, se você tem histórico, você tem conhecimento, se você tem espada. Não. Deus não está dizendo se você tem experiência militar. Deus está dizendo: está disposto a jogar a pedra hoje? Está disposto a arremessar a pedra hoje? Faça a tua parte, que o céu faz a dele. Age, que o céu reage. Eu convido você a levantar as mãos em direção à tua casa agora. Eu não sei qual é o gigante que se levantou lá dentro. O gigante no casamento, o gigante no ministério, o gigante na chamada, o gigante na área financeira, o gigante na área ministerial, espiritual. Eu não sei qual é o gigante sentimental que se levantou, mas assim está dizendo Deus: a tua parte é arremessar a pedra. Derrubar o gigante sou eu quem derruba. O teu hoje propósito é jogar a pedra, mas empurrar o gigante é com Deus. Então, enquanto você ora agora, enquanto você glorifica agora, imagina que cada glória que sai da tua boca é uma pedra arremessada em direção ao gigante. Estou numa campanha a queda do gigante. Estou nessa campanha hoje com muita autoridade do céu. Cada glória que você está dando agora é uma pedra que está sendo arremessada. Eu estou vendo nessa noite, o barulho do gigante caindo. Tem pentecostal aqui, tem vaza aqui, tem mulher de Deus que crê nisso. Aquele gigante da cachaça vai cair, o gigante da prostituição vai cair, o gigante da maconha vai cair, o gigante do fluxo vai cair. Alabaia, a macumba está caindo, a vela já foi apagada. Ei, o demônio já está sendo amarrado. Pombagira vai cair, Exu Caveira vai cair, Zé Pilinda vai cair. Eu sinto autoridade aqui. Ó Deus, você está comigo nessa mensagem. Eu lhe peço agora, Senhor, enche essa mão de pedra agora, enche essa mão de autoridade agora, enche ele, enche ela, remova ele, remova ela,
alguém aqui com medo do gigante, é hoje, Senhor. Encoraja ele, encoraja ela. E enquanto ele está dando glória, renova a força dele, renova a força dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai dando glória, dando glória, dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Papai está te enchendo, papai está te renovando. Seja cheio. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Não lhe perdi de vista. Sem chuvas de bênção. A guerra é minha. Ouça a voz. A peleja é minha. Deus te dá escape livremente. Joga a pedra. Deus já Age. Que o meu céu reage. aberto pelas águas. Vai E eu olha, eu te forjando. Olha, eu te dando autoridade. nuvens que trazem chuva de Olha, eu te dando força. Olha, eu te dando alegria. te dá escape livre. Receba revestimento agora, mulher. Deus já E esse ano um caminho aberto pelas preparei o cenário da tua vitória. Faz romper Fica com a minha paz. fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape livramento. Aquele que acalma o vento. Elisa, vem aqui. Aquele que aquieta o mar, que tira a força, Põe a mão no coração dela. que faz o leão jejuar. Porque Deus está dando autoridade para ela hoje. Está alegrando o coração. E diz assim, mulher, para ti: esta peleja estou pelejando por ti. Aquele que acalma, Porque a tua casa foi alvo do inimigo, mas a tua casa já tem uma aliança comigo. Dentre os teus escolhi um vaso, do estéreo faz mãe de filho. e dentro da tua casa farei uma grande obra. Entenda que por amor à tua vida estou fechando sepultura hoje. Ele já era para ter descido, mas porque te amo estou dando livramento mais uma vez. Eu sou o oleiro e ele é um vaso. Eu vou amassar, mas trarei para minha presença. E enquanto tu der glórias ao meu nome, eu visitei a tua saúde nesta noite.